Bom, deixa eu só mandar um abraço aqui para a irmã Adriana Silveira, irmã Adriana Parte Senhor. A irmã Adriana agora foi separada junto com o esposo para ajudar aqui na missão aqui da sede. E eu disse a ela que ia ter essa live, tá aí ela acompanhando aí. Que Deus abençoe e chama mais alguém aí, viu, irmã Adriana? Manda aí seus contatos. É muito boa essa questão aí que você falou, porque assim, tem pessoas que saem da igreja, como o irmão falou, fraquejou, não conseguiu permanecer, caiu, e aí o crente vai passando por essa pessoa na rua, não olha mais para a pessoa, passa por longe. E essa ferramenta que o irmão falou aí de dar a parte do Senhor, mesmo que você saiba que a pessoa tenha saído, a pessoa se sente das duas uma, ou se sente envergonhada porque está naquela situação, ou vai se sentir acolhido. Eu tô aqui, mas Se o irmão sente ainda me dentro. considera irmão, ainda me deu a parte do Senhor. Talvez isso seja uma maneira também de trazer ela, né? De trazer ela através do evangelismo. Irmão Joás, questão de ter o desejo de ser um missionário fora. Chegamos na parte que o irmão falou. Tem um desejo de ser missionário na África. E aí, como é? Mas eu não comecei nem a evangelizar ainda aqui o meu bairro, a minha rua. Por onde começar? A respeito da missão, a missão que a gente chama de missão transcultural, ela é um pouco complicada, porque assim, você deve entender muita coisa. Para evangelizar fora, você deve se capacitar muito, muito, porque existe cultura diferente. Você que está aqui no Acaraú, você vai para a África. Na África você vai ver pessoas dançando, o culto deles lá é diferente, a cultura deles é diferente. Você deve se adequar. Você não vai chegar lá, você vai chegar lá, né? Se não tiver dinâmica, você vai querer mudar a cultura deles. Não muda, Né? né? O jeito deles se vestir, né? O jeito deles andar, o jeito deles falar, é totalmente diferente. Então, assim, a missão transcultural, e no Brasil, aqui no Brasil mesmo, tem muito isso. Aqui no Brasil é um país muito ativo, porque assim, muda de lugar para lugar, muda a forma que você vai pregar, né? Eu tive, até mandar um abraço, pastor Reis, de Itarema, da Bela Vista. Eu tive agora em Itarema, eu atravessei, a gente foi de balsa, deixamos o carro Moitas, foi? lá, eu me esqueci o nomezinho do lugar. Vila Tapera. Vila É, Tapera. isso. Você atravessou a balsa, quando chegou lá do outro lado, o pastor, agora nós vamos a pé. E eu todo de terno, e chegou lá, o pastor disse assim, Joás, não está incomodado com nada não. Eu disse, pastor, o senhor da obra, o senhor disse aqui, a pé. Meu amigo, era chão para nós chegar nessa igreja. Chegamos, era índios, vilazinha de índio. Então, assim, a forma que você vai pregar é diferente, né? Você vai pregar, não é do jeito que você prega em outros ambientes. Então, assim, aqui no Brasil mesmo, aqui, Itarema e Acaraú, né? Já muda um pouco. Então, assim, a forma que você vai se capacitar. Uma frase que a gente muito diz, que é a frase que eu não concordo. Diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Essa frase é uma frase que engana muitas pessoas. Porque, assim, é lógico que Deus usa sem acepção de pessoa. Mas quem é capacitado vai mais longe. Quem se capacita vai mais longe. Se eu não me capacito, se eu não compro um passaporte, se eu não procuro entender das outras línguas, como falar, como é que eu vou chegar lá? Por exemplo, hoje, se eu perguntasse para qualquer pregador, irmão, hoje, tem como tu ir... Se Deus hoje fizesse assim, eu abri a porta para ti, eu sei que está me assistindo, você pregar nos Estados Unidos, você tem passaporte? Tenho não. Como é que tu... Então como é que tu tá orando para Deus te levar para outro lugar se tu nem tá se preparando, né? Você nem tá se Talvez na capacitando. cabeça da pessoa é um status. Vou ser um missionário fora, no outro país. Por status, por fama. Por status. E mal sabe que é muito mais desafiador do que ter status, né? Com certeza. Você vai passar muitas restrições. A pessoa, eu conversei, eu tenho um amigo que é missionário, ele foi para África. Ele me conta as experiências, das fomes que ele passou lá, as comidas. Meu amigo, se você bota boneco até para comer cuscuz com ovo, né? Não quer comer, Como é que vai comer rato assado? como é que vai comer rato assado lá na África? Né? Até isso você tem que... Missionário, às vezes a pessoa pensa que missionário é glamour, fama, mas missionários, e aqui eu mando agora um abraço para todos os missionários que sofrem, que são perseguidos, que nesse momento agora estão passando dificuldades, dependem já da ajuda da igreja. E aqui eu já entro, né, nessa área, porque missões se faz com as mãos,
daqueles que fazem, né? Daqueles que contribuem, com os pés dos que vão e com os joelhos dos que oram. É 3 formas de se fazer missão. Eu não posso ir, mas eu posso contribuir. Eu não posso contribuir, mas eu posso orar. Eu não posso orar, mas eu já posso ir. Então, são três maneiras de se fazer missão. Então, assim, 2 exemplos. Paulo e Pedro. Paulo e Pedro. Você sabe que o escolhido ali era Pedro. Pedro era o apóstolo que ia comandar tudo, que foi Jesus quem colocou ele. Só que a pergunta que eu faço é: quem era mais sábio? Paulo ou Pedro? Quem entendia mais de língua, de letra, de estudo? Paulo era um cara super estudado. Hoje, se a gente fosse conversar com o Paulo aqui, ele dava uma aula pra gente aqui de teologia. Paulo dava uma aula aqui de cultura judaica. Era um cara que tinha dupla cidadania, né? Conhecia de tudo. Tanto é que ele chegou lá na Grécia. A gente sabe que os gregos eram os caras mais inteligentes da época. Para pregar para os gregos não era qualquer um, né? Paulo chegou lá se fazendo de doido, olhou assim, aí tinha um nomezinho lá, ao Deus desconhecido. Aí Paulo foi e perguntou: rapaz, que negócio é esse aqui e tal? Aí eles foram dizer, Paulo foi, daí ele fez uma pregação, pregou para os gregos. Pedro não tinha essa condição de pregar para os gregos. Pedro já era mais leigo no estudo. A pergunta é: quem foi mais longe? Quem abriu mais igreja? Quem alcançou mais vidas? Quem viajou mais? Paulo. Por quê? Porque tinha capacidade maior. Então, assim, se você se capacitar, Deus vai... Os capacitados chegam aonde os menos capacitados não chegam. Você está entendendo? Quem se capacita chega mais longe. Uhum. Pode alcançar fronteiras, pode alcançar outras cidades, pode ir a lugares que aquele que não se dedicou, aquele que não estudou, não vai. Tanto é que Pedro vai dizer lá nas suas cartas, ele vai dizer: olha, o nosso irmão Paulo há pontos complicados de entender a mensagem dele. O próprio Pedro vai dar ênfase à sabedoria de Paulo e vai dizer: realmente, o que Paulo fala não é fácil de entender, não, é complicado. Precisa ter, né, uma capacidade de entender, porque Paulo era um cara muito sábio, um cara muito estudado. Então, assim, precisa ter essa capacidade, né, de se alcançar fronteiras, de romper fronteiras. Eu mesmo, digo por mim, eu não tenho esse desejo de ir para fora, para a África. Deus me defende, tá tão bom aqui no Brasil. Deixa eu por aqui mesmo pregando pela Acaraú, pela Itarema. Tem campo, né? né? Aqui, meu amigo, aqui eu sempre costumo dizer, se a gente for fazer agenda, eu faço agenda o mês todinho aqui, só Itarema, Acaraú, né? As cidades que eu prego, que eu mais prego: Itapipoca, Itarema, Acaraú, Jijoca, Cruz, só que já é 5 cidades. E todas as vezes que eu vou, tem alma se rende. A pergunta é: para que eu vou querer ir? Se eu vim por aqui, a gente já ganha alma. Então, assim, lá Deus vai levantar pessoas que vão, mas tem pessoas que Deus quer levantar, né? Na área mesmo, na sua cidade. Prega aí nos seus vizinhos, na sua rua. Só o que tem a gente afastado da igreja.